Segunda parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel. Primeira parte da Parashá Bereshit, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, o início da Torá. Deve se lembrar que essa Torá foi dada em Sinai, quer dizer, no ano 2448 da criação do mundo, o Eterno Deus profetizou Moisés, no momento que ele subiu no Monte Sinai, após a saída do Egito, e lhe ensinou esta Torá, esta lei, esse ensinamento. A princípio, a Torá pretendia ser um livro de leis. Então, o Rashi começa perguntando por que ela não começa diretamente com ordem de práticas, faça isso, faça aquilo. Começa a contar a criação do mundo, o que ocorreu há 2448 anos antes dela ser dada. Então, sobre isso vem a primeira parte do Rashi. Disse Rabi Yitzhak, na verdade, supostamente seria necessário começar a Torá a partir do primeiro mandamento, que é: registrem o mês de Nissan sempre como o primeiro mês, número 1, que este é o primeiro mandamento. O mundo foi criado em Tishrei, mas os meses, então os anos são contados de acordo com a criação do mundo, mas os meses devem ser contados de acordo com a saída do Egito, com o mês de Nissan. Porque a Torá começa com história sobre a criação e não pelo primeiro mandamento, para cumprir o que diz no Salmo 111, versículo 6, o poder de seus feitos, o Eterno disse ao seu povo, para entregar a eles, para afirmar na mão deles o território das nações. Que quando as nações do mundo dirão a Israel, vocês são injustos, bandidos, quando conquistaram a terra de 7 nações, a terra de Israel. Então Israel deve dizer às nações o seguinte: toda a terra pertence somente a Deus, o Eterno Criador, bendito santo bendito seja. Ele criou o mundo e ele deu a terra para aquele que lhe agrada. Então foi por sua vontade que foi entregue esse pedaço para aquelas nações, e foi pela própria vontade do próprio Criador que tirou deles e deu para nós. Nós que praticamos sua lei. Talvez uma pequena prova disso seria que as guerras da conquista eram completamente milagrosas, e nenhum israelita, enquanto se cumpria a lei, de acordo com a lei das guerras, nenhum israelita morria naquelas guerras. Uma guerra completamente divina. O Josué, inclusive, parou o sol e todas as constelações, todo o sistema celestial todo parou por algumas horas até uma das guerras ser completa. Aqui você vê o poder de Deus, que é Ele mesmo que está nos entregando essa terra. E este argumento vigora hoje também, quando chegam e falam para judeus, cumpridores da Torá, que eles devem se retirar de qualquer parte da terra santa de Israel que Deus prometeu para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó que cumprirem a aliança e as leis. Eles devem dizer: é Deus quem nos deu esse pedaço, e ninguém tem o direito de tirar isso de nós. Por isso a Torá começa com a criação do mundo, para dizer e para indicar que todas as promessas divinas têm pleno direito de acontecimento, porque quem manda no mundo é Deus e ninguém outro. E aliás, todos devem se comportar de acordo com a vontade divina, se eles querem viver bem nesse mundo, pois o mundo foi feito para que nele seja aplicada essa lei, para que nele seja aplicada a vontade de Deus. Então, digamos que o primeiro ensinamento da Torá é: criatura, saiba que tu é uma criatura, que tu tens um Criador que te exige coisas. Não te considere retentor de direitos, te considere retentor de deveres ao teu Criador. Seja criatura que tem deveres com o Criador e faça a tua parte. Agora vamos começar a ler a Torá. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No início criou Deus
o dono dos diversos poderes. A palavra Elohim cai também sobre juízes em outro lugar na Torá, que são os retentores do poder. Então, o retentor dos diversos poderes, que é Deus Todo-Poderoso. No início criou Deus o céu e a terra. O debate do Rashi vai ser sobre a palavra Bereshit, no início. No início do quê? Está começando um assunto aqui e não diz no início do quê. Então o Rashi diz que a forma mais simples de explicar é: no início da criação daquilo que vocês, criaturas, observam por céu e terra, a situação foi aquela descrita nos próximos versículos. O Midrash coloca uma explicação que não é do caminho mais simplista, mas os sábios interpretam assim. A palavra Bereshit, no início, tem outras criaturas denominadas início perante Deus. A Torá em Provérbios 8 é chamada o início de seu caminho. O povo de Israel que praticam a Torá são chamados em Jeremias 2 o início da safra de Deus. Então, Bereshit seria Bet Reshit, pelos inícios, Bet é o valor numérico 2. Então, pelas duas criaturas chamadas início, para que elas possam fazer seu papel, Israel cumprir o que está descrito na Torá, na lei, criou o eterno Deus sobre a terra. Quer dizer, eles são os motivadores da criação. O desejo de Deus é que haja aí um coletivo de pessoas submetidas às suas ordens e vontades, pessoas materiais. No Tânia debate longamente por que ele precisava e escolhia justamente criaturas como estas e não anjos, criaturas emocionais, criaturas sem corpo. Mas não cabe aqui a toda escrita, então não cabe a questão cabalística aqui. Apenas o Midrash diz. A palavra Bereshit entrega pelos motivos iniciais da criação foi criado. Quem são eles? Aquele povo que cumpre o que está escrito na Torá. Agora, a forma simples de ler isso aqui sem Midrash vai ser assim: no início da criação do céu e da terra, a terra era vazia e desorganizada, ali vigorava escuridão, etc. E Deus disse que haja luz, e Deus começou a colocar ordem nessa criação, começando pela luz. Essa forma simples de explicar esse versículo e responder a pergunta: início do quê? Então, interpretação número 1, pelo início, quer dizer, pelo motivo inicial. Interpretação número 2, pelo início, não é pelo início, e sim no tempo inicial, onde Deus criou o céu e a terra, foi da seguinte maneira: teve bagunça e desordem, Deus ordenou as coisas. Uma colocação do Rashi é necessária. É impossível dizer que o versículo veio nos ensinar a lista das criaturas completa, e nem dizer que ele vem nos indicar quem foi criado antes de quem. E a prova disso, que no próximo versículo fala da criatura chamada água. O Espírito Divino pairava sobre as águas. E se você diz que a lista é completa, onde é que Deus criou as águas? Céu e terra, e não tem água. Onde que está a água aqui? E se faltam itens, então também você não pode dizer quem estava antes de quem. Você vê que a água estava antes da terra. E talvez antes do céu também. Ainda que o Torá Oral diz que o céu foi criado numa conjuntura de fogo com água. Então nós somos obrigados a dizer que aqui não é uma lista de itens completa, na Torá escrita, não tem lista completa de itens criados, e nem a ordem da criação. Dizendo que
o céu veio antes da terra, digamos. O que temos aprendido é que a criação do céu incluía todos os exércitos do céu, todos os seus itens. E do terra foi todos os itens da terra. Eles foram criados, porém, não foram colocados na ativa. Estavam lá em potencial, estavam lá em pensamento. A nível de pensamento, aquilo já estava embutido no planejamento. E nos dias da criação adiante, foi colocado também na prática, na ação, o objeto, onde vigorava aquele pensamento e lhe dava vida. Tudo isso aqui vigora então na palavra. A palavra do início já explicamos. Criou. O que é criar? Criar quer dizer não é formar, formatar, modelar, montar alguma coisa que já existe. Remonta à demanda do Maimônides, que diz que obrigado nós acreditarmos que Deus fez o mundo algo do nada, fez o mundo surgir, o surgimento sem matéria-prima. A criação do céu e da terra não foi formada de alguma coisa que já existia antes. No patamar de céu e terra não havia nada como isso. Foi um surgimento novo, renovado, que não tem a mínima ideia de onde é que ele veio. Claro que Deus existe e tudo vem de energia divina, mas ela é completamente ausente na percepção da criatura. Assim a criatura surge e não faz ideia de onde é que ela surgiu e do que ela é formada. E faz parte da nossa crença na grandeza de Deus, que ele não precisou de matéria-prima para criar o mundo. Então no início criou algo do nada, algo renovado, um surgimento que não conhece o seu Criador. Deus, Elohim, no sentido de poderoso, aquele que retém os poderes diversos, tanto o poder de criar objetos, como aquele de lhes dar vida, ele de lhes dar percepção e consciência. Como aquele de que esse corpo e vida e consciência sejam limitados quando ele quer, que sejam ilimitados quando ele quer, ele tem todos os poderes. E ele criou, nesse momento, o céu e a terra, como eu expliquei, planejou, a nível de pensamento, todos os detalhes, e deu representação material para o espaço, onde hoje vigora céu e terra já acabados. Lá estavam eles inacabados. Por exemplo, o Sol e a Lua ainda não estavam em ativa, não estavam da forma que estão agora, estavam inacabados. E tem uma ideia que diz que até a Torá se entrega no Monte Sinai ainda estavam inacabados, estavam ainda frágeis. E só quando a Torá foi dada que eles se tornaram firmes, pois ali surgiu a finalização, onde Deus expressou sua plena vontade eterna, aquilo que ele deseja. O motivo de criar todo esse mundo foi para que ele pudesse receber tal e tal serviço das criaturas. Então, até ele não montar as criaturas e trazê-las para a maturidade, de ouvir a ordem e passar a ordem a eles, ainda faltava na criação do mundo. Ainda o mundo estava carente da sua total validez. Mas nesse primeiro dia já havia a representação material do céu e da terra. Tudo que a Torá fala em Torá escrita não dá para tirar, é obrigatoriamente dizer que a forma simples acontece, além de formas espirituais também, em paralelo. No início criou Elohim, e usa aqui o nome Elohim e não usa o nome tetragrama, da forma que será expresso no capítulo 2 desse livro, Gênesis. Porque usou esse nome Elohim, que representa poderes diversos, inclusive o poder de ser severo e de ser exigente. Isso expressa aquilo que diz o Midrash, que no início Deus quis criar o mundo apenas com a severidade.
apenas com exigência, com perfeccionismo, perfeição, exigindo perfeição e obediência completa. Deus viu que o mundo não vai ter existência firme. Claro que poderia ser um outro mundo que poderia ser perfeito, mas Deus viu que esse mundo que Ele quer não tem como existir sem que haja misericórdia. Então Deus juntou atributos da misericórdia e juntou com a severidade. E isso que expressa no capítulo 2, o dia que fez o eterno Deus. A palavra que eu uso para eterno representa o nome de Deus tetragrama, que representa o atributo da misericórdia. Então aqui começamos com poderoso, no sentido de exigente, no sentido de aquele a quem somente temos deveres, aquele que não iria perdoar. E adiante se expressa que Deus quis um tipo de mundo que seja mais flexível, onde ter relacionamento tanto com o Deus exigente quanto com o aspecto misericordioso compadecido de Deus, que dá segunda e terceira e sem fim chances para chuvar, para corrigir nossos erros.